usada então para com esse isopo, que era uma folhagem, um ramo, né, que eles usavam. Eles pegavam esse sangue e passaram no caso, né, ali no Egito, passaram por todo o umbral da porta, tanto nas vergas quanto na lateral, né, em cima da porta. Eles passaram todo esse sangue, pintaram essa porta. Elisângela, então por que o simbolismo da porta? Por que o simbolismo das laterais e das vigas da porta? Porque, na verdade, queridos, todas as vezes que nós vamos falar dentro da palavra de Deus sobre porta, nós estamos falando de entrada, nós estamos falando de entrar para algum lugar, né? E quando a gente fala de casa, a gente está falando de um lugar muito pessoal, um lugar de segurança. A nossa casa, geralmente, é o lugar de maior segurança para nós, é o lugar onde a nossa família é abrigada, é o lugar onde nós sentimos proteção, onde nós guardamos a nossa vida, vamos dizer assim. Então Deus estava dizendo que a vida do povo de Israel, a vida do povo dele estaria guardada dentro das suas casas, e a marca, então, para o lado de fora das portas, nos umbrais e nas vigas da porta, e o sangue também estava automaticamente derramado ali na entrada da casa por causa do sacrifício do animal. Aquilo traria um sinal, a palavra vai dizer. Vamos seguir aqui para a gente poder entender isso. Versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Então, existia aí um ritual agora que deveria acontecer em seguida do sacrifício daquele animal. Aquele animal deveria ser sacrificado na porta da casa, o umbral da porta e as vigas passado sangue, e agora essa família recolhe esse animal que foi sacrificado sem sangue algum agora nele. Agora eles assam esse animal no fogo. Essa carne não poderia ser cozida nem em água e nem de outra maneira. Ela deveria ser totalmente assada no fogo. E a palavra é clara aqui em dizer que esse cabrito ou esse cordeiro deveria ser queimado inteiro. Contudo, não deveria ser tirado nada desse cordeiro, a não ser o seu sangue. Então, a palavra fala muito claro aqui que deveria ser assado. Olha o versículo 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. O que tem que ir junto com a carne? A cabeça, as pernas e as vísceras. Querido, Deus está instituindo um princípio quando ele fala sobre esse cordeiro ser queimado por completo. Aliás, existem dois princípios muito claros nessa palavra, que traz essa sombra para nós do Velho Testamento para o Novo Testamento. Jesus, ele foi crucificado inteiro, ok? A palavra é muito clara em dizer que nada foi tirado. Jesus não foi de nenhuma maneira cortado nenhum membro do seu corpo. Jesus não foi, a palavra fala que nenhum dos seus ossos foram quebrados. É uma profecia que tem no Velho Testamento e que se cumpre no Novo Testamento quando Jesus é crucificado. Então, somente o sangue foi derramado. Somente o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz, quando ele foi crucificado. Nenhum dos dos seus membros foram mutilados, nada foi tirado dele para a crucificação, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então, esse cordeiro aqui da Páscoa, do Êxodo, tanto Jesus quanto esse cordeiro, a simbologia e o cumprimento é o mesmo, é completo. Esse cordeiro deveria ser assado no fogo completamente. Elisângela, o que é o fogo? O fogo é a ira de Deus. Quando Jesus foi colocado naquela cruz para trazer a libertação e a salvação, o resgate pela minha vida e pela tua vida, ele foi queimado pelo próprio Deus. A ira de Deus estava sobre Jesus. A ira total de Deus sobre o pecado estava sobre o Jesus. Eu gosto muito daquela passagem, se não me engano, de Isaías, que ele fala que não havia formosura, né, em Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui
deixa eu pegar aqui pra gente ler junto. Isaías 53. Se vocês quiserem, abram aí com vocês. Gente, como essa passagem ela é fantástica, né? Eu já li um pedacinho dela. Isaías 53. Vamos ler esse capítulo inteiro para que a gente possa ver a exatidão desse sacrifício e de quanto Isaías foi inspirado aqui pelo Espírito Santo para falar sobre a crucificação de Cristo, sobre o que aconteceria com Jesus ali no madeiro. Diz assim, Isaías 53, a partir do verso 1. Eu gosto muito de ler a palavra para que a gente possa ter base na palavra. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Vamos parar aqui um pouquinho. O que Isaías está trazendo aqui para nós? Qual é o quadro que ele mostra para nós com essa passagem? Jesus, em nenhum momento da sua vida de pregação, de ensinamentos, ele foi ouvido pelo seu povo. A maioria, a grande maioria o rejeitou, não deu ouvidos à sua pregação. E no momento em que ele foi então preso e ele começou a ser açoitado e a ser castigado pelos meus e pelos seus pecados, Isaías está vendo um quadro de alguém que os homens escondem o rosto. Você já viu um filme de terror? Você já viu uma cena forte de um crime ou de alguém sendo maltratado ou alguém, o próprio filme, né, do Mel Gibson, da crucificação, mostra muito claro isso. Tem pessoas que dizem que não conseguem assistir aquele filme porque não conseguem ver aquela cena de Jesus sendo açoitado e indo para a cruz. Aquela cena é muito forte. Então, o que Isaías está mostrando aqui para nós é que aquele que eles estavam vendo era alguém que as pessoas escondiam o rosto. Sabe quando você faz assim, ó, que você não quer nem olhar para o que está acontecendo com aquela pessoa? É isso que Isaías está dizendo. O povo não conseguia olhar para Jesus, olhar para aquela fisionomia totalmente desfigurada. Jesus foi totalmente desfigurado. Muito provavelmente a quantidade de açoites, de murros, eles pegaram o cajado, os guardas, a palavra fala que eles batiam nele, na cabeça dele. Quando colocaram a cruz, eles tiveram que bater para que a cruz entrasse, cravasse então no crânio de Jesus. Muito provavelmente o inchaço, né, da quantidade de açoites era muito grande. Eu tenho, no meu entendimento, que Jesus ele se tornou realmente algo totalmente monstruoso no que diz respeito a estar totalmente desfigurado. Era alguém que, se alguém olhasse para aquele homem ali, era impossível crer que aquele era o Filho de Deus. Crer que aquele era o Salvador do mundo, porque a cena era tão grotesca, a cena era tão terrível, que ficaria impossível de eu e você olhar para aquele homem e dizer: esse é o meu Salvador, esse é o Salvador do mundo. Só realmente aqueles que conviveram muito próximos de Jesus, que creram na sua palavra naquele momento, é que conseguiram sentir essa dor de saber que quem estava sendo crucificado ali era o próprio Filho de Deus. Mas Isaías tem esse quadro, ele mostra esse quadro para nós aqui, em Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Muitas pessoas falavam lá, ele foi castigado, né? Ele está sendo castigado. Por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos,
cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías está mostrando aqui nessa passagem que todo o sofrimento de Jesus, todo essa agonia da crucificação foi porque eu e você decidimos ir por um caminho de morte, decidimos ir por um caminho longe de Deus, nos desviamos de Deus, nos desviamos da palavra, e Deus precisava então enviar o seu próprio filho, esse cordeiro sem defeito, para que fosse então colocado em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para que, se nós crermos nesse sacrifício de Jesus, então nós possamos ser resgatados do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. Só a partir de crer nesse sacrifício, nesse Cordeiro Pascal, nesse Cordeiro de Deus que estava sendo morto em meu lugar e no seu lugar, é que nós conseguimos ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Existe a necessidade desse crer nesse sacrifício, nesse Cristo que foi morto e ressurreto por mim e por você, para que nós possamos então, pela fé, ser salvos. Bora lá, que não é, o meu assunto hoje, é só salvação, mas tem muita coisa aqui dentro, tem muita coisa dentro do contexto da crucificação e do próprio sacrifício de Jesus. Mas vamos voltar para Êxodo 12 para a gente continuar no nosso entendimento. Nós paramos no versículo 9, né? Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, a cabeça, as pernas e a víscera. Jesus, então, foi totalmente consumido pelo fogo de Deus, pela ira de Deus. A ira de Deus veio sobre Jesus, sobre o seu corpo ali na cruz, sobre os pecados de toda a humanidade que estava sobre Jesus. Todos os pecados de toda a humanidade estava sobre Jesus. Elisângela, quando você diz todos os pecados, é todos os pecados? Sim, todos os pecados. Desde o pecado de Adão e Eva até o pecado do último homem que ainda vai nascer até Jesus voltar, todos esses pecados estavam sobre Jesus, estava sobre o corpo de Jesus. Eu acredito que a crucificação foi tão terrível e o martírio de Jesus foi tão terrível e essa desfiguração foi tão terrível porque nem cabe no nosso entendimento humano entender o que é todos esses pecados ali na cruz. O que é todos esses pecados sobre o corpo de Jesus. Então, humanamente falando, é impossível da minha mente e da sua mente entender isso. Mas o que eu quero que você entenda é que é todos os pecados. Elisângela, quais são então todos esses pecados que estavam sobre Jesus? Vamos entender um pouquinho melhor. Quando eu falo todos os pecados, são todos os pecados até o momento em que eu e você cremos que Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o momento em que eu e você cremos em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esses são os pecados que estavam sobre Jesus. O momento exato depois da nossa libertação, depois da nossa redenção, do resgate da nossa vida, do momento em que nós cremos, daí para frente a gente chama de um processo de santificação. Nós não vamos ser 100% santos, mas a palavra de Deus diz que a partir do momento em que nós nascemos de novo, e aí fica a dica para você assistir a aula sobre o novo nascimento, que é a aula 4, aula 5, fica aí a dica para você assistir. A partir do momento em que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós passamos então a estar debaixo desse, não mais do império das trevas, mas no reino de Deus, nós passamos a viver uma outra vida de caminhar com Deus, de santificação. Então, os pecados que foram perdoados na cruz do Calvário são os pecados do meu passado. Deixa muito claro isso na sua mente. Os pecados que Jesus perdoou na cruz do Calvário são os meus e os seus pecados que nós cometemos antes
de saber que ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, antes de nós crermos na salvação dele ali na cruz, na salvação que ele nos concedeu através da cruz. Então, os pecados que foram perdoados na cruz do Calvário foram os pecados anteriores à minha salvação, anteriores ao meu resgate, anteriores à minha salvação. Entenderam até aqui? Queridos, os pecados que estavam sobre Jesus são os pecados de toda a humanidade, desde o Éden até a volta de Jesus, das pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o pecado que estava sobre Jesus. Agora, a partir do momento em que eu e você cremos nessa salvação, nessa libertação, que nós entramos nessa libertação a partir da cruz do Calvário, é um outro processo. E aí entra toda a confusão do mundo cristão e das pessoas a respeito dessa palavra. Salvação diz respeito à Páscoa, a libertação do império das trevas para o reino de Deus. Depois disso, depois dessa passagem, depois da Páscoa, depois de crer no sacrifício de Jesus, nós entramos num outro período que eu chamo, que eu intitulo como passagem pelo deserto. E aí entra no restante da passagem aqui de Êxodo, depois que o povo é liberto ali do Egito. Mas vamos voltar para cá, eu quero que você veja dentro de Êxodo 12 todo o processo de crucificação e dessa libertação que Jesus faz pela minha vida e pela tua vida. Então, o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. Versículo 9, eles deveriam comer a carne assada, não poderia ser cozida, e a carne deveria ser assada completamente, com cabeça, pernas e vísceras. Outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui, que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Queridos, o versículo da apostila, olhem lá comigo, Isaías 53, 5, ele diz... deixa eu pegar aqui. Não, o versículo de 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quando nós aceitamos, quando nós cremos na libertação através da cruz do Calvário, assim como Jesus... nós aceitamos, nós cremos numa mortificação completa. Então, quando ele fala também de ser queimado por completo, aqui esse cordeiro, e nós somos crucificados com Cristo, a palavra fala também isso, nós precisamos entender que o nosso corpo, por completo, precisa ser morto com Cristo na cruz, e nós então precisamos começar uma nova vida por completo com Deus. Então não existe meio crente, não existe meio cristão, não existe eu só ser crente pela metade, não existe eu sacrificar na cruz somente parte da minha vida, mas a palavra está dizendo que o cordeiro deveria ser crucificado, deveria ser assado completamente. Então toda a minha vida, cabeça, vísceras, que fala sobre coração, sobre esses membros interiores que estão dentro de nós, e as pernas, fala de um caminhar, precisa ser totalmente convertido à palavra de Deus, precisa estar completamente rendido a esse novo senhorio de Deus, a esse novo reino de Deus. Então, creiam, queridos, que essa libertação, essa saída do Egito precisa ser uma saída por completo. Se nós tivéssemos como dar continuidade nesse estudo, falando exatamente sobre isso, especificamente, vocês iam ver, mas em outro momento a gente vai pegar essa passagem para estudar, ou esse conceito, ou esse entendimento, que não é o caso aqui, mas a gente vai perceber que o grande problema do povo de Deus liberto do Egito, que estava agora rumo à terra prometida, é justamente não estar totalmente voltado para esse novo Senhor que estava sobre a vida deles. O povo ali no deserto tinha mente ainda no Egito. O povo ali ainda no deserto tinha um estômago no Egito. O povo ali no deserto ainda tinha um caminhar
voltado para o Egito. Então, a mente deles ainda pensava nas coisas do Egito, no lugar de escravidão. O estômago deles, muitas vezes eles falavam assim, mas lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha outros alimentos que a gente não tem no deserto. E aqui é uma análise muito minha, muito pessoal. Queridos, a mente daquele povo de Deus ali no deserto estava ainda no Egito. O estômago deles ainda queriam a comida do Egito. E as pernas deles queriam ainda caminhar segundo as coisas do Egito. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você também é que a nossa vida por completa precisa ser totalmente crucificada junto com Cristo. Porque se nós morrermos na cruz junto com Cristo, nós vamos viver para a justiça de Deus e nós vamos estar então caminhando para essa vida eterna. É isso que a palavra está dizendo para nós. Então, esse primeiro estágio, que é a libertação, precisa ser por completo. Eu preciso desejar sair do Egito, que simboliza esse império das trevas, que às vezes a gente fala como mundo, né? Mas eu prefiro citar como império das trevas, como um reino que nós estamos debaixo de uma escravidão de Satanás. Eu prefiro dizer dessa forma, mas a grande maioria cita isso como mundo. Eu prefiro crer que é essa libertação que Deus está querendo. Porque a palavra de Deus diz que nós ainda estaríamos nesse mundo por algum tempo, né? Então não haveria possibilidade de nós sairmos deste mundo, mas nós estaríamos aqui ainda durante algum tempo. Então a gente precisa crer que as coisas de Deus vão ter que caminhar em paralelo com uma vida ainda aqui nessa terra, ainda nesse mundo, vamos dizer assim. O império das trevas continua aí, mas nós precisamos crer que nós não somos mais do império das trevas, mas nós estamos transportados para o reino do Filho do seu amor.